Fala galera, Marcelo Gama aqui. Hoje nós estamos com essa combinação de Tonex com HX Stomp. Eu estou usando uma Telecaster Tajima Handmade e vou explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui, galera. Antes de dar a minha opinião. A Tonex, o que vocês escutaram nesse primeiro vídeo foi o canal Drive. Eu vou tocar um pouquinho de tudo, só vou explicar as conexões que tem um monte de cabo aqui. Foi o canal Drive. Como que está sendo a combinação com a HX? A HX ela tem um Send Return. O que é Send Return, pessoal? É interessante que pedais como Drive, Crybaby, Volume saia da guitarra, passe por esses pedais e entre no input do cubo. O amplificador tem 3 etapas. Tem o pré, que é os botões grave, médio e agudo. Do pré, o sinal vai para o power, que é a potência. Por isso que os caras que não gostam de amplificador valvulado, existem válvulas no pré, existem válvulas no power. Do power vai para o gabinete, que são os falantes. Então o que acontece? Quando alguém quer usar um delay, um reverb, um chorus, que são efeitos, eles não gostam que passe pelo pré, onde vai ter distorção, onde vai ter grave, médio, agudo. Os efeitos é algo que vem depois. Quando você vai gravar no estúdio, às vezes está até na mesa de som. Mas os amplificadores têm um negócio chamado Send Return, que entre o pré faz um corte, onde você tem esse Send Return, onde você coloca os delays e efeitos, e aí volta para o power. Então é guitarra, pedal de distorção, pré, faz o corte, vai para o delay e reverb, volta, sai, send, volta no return, entra no power, entra no... Então você consegue escutar muito melhor os efeitos. Aqui é algo diferente, porque o que acontece? O sinal está entrando aqui, na HX, eu tô com o meu compressor ligado direto. Eu já fiz um vídeo sobre compressor é uma coisa importante para mim. O da HX eu gostei, tá? E aí ele sai, ó, eu só uso o compressor, ele sai, entra no amplificador, sai no amplificador, porque a Tonex está fazendo o papel de amplificador. Volta para HX, entra no reverb, no delay e vai para a mesa de gravação, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. E agora, sendo mais específico um pouquinho sobre esse setup. Eu peguei até um negócio de medir. Ó, aqui tem 20 por 40. Fica apertadinho, mas dá certo. É uma mochilinha tranquila. Eu achei uma combinação fantástica. Eu acabei acrescentando esse controller porque tem muita coisa na HX, tá? Então aqui eu estou usando eles como pedais, eu não estou usando como bancos de dados, tá? Aqui eu estou acionando Tube Screamer, tá desligado. Aqui eu estou adicionando um booster. Aqui é um reverb delay juntos. Aqui é um efeito de alto A, chama Auto Filter. E quando eu seguro aqui, vem o afinador.
E na Tonex eu tenho Clean, Crunch e LED. Então, de tudo que eu montei já em combinação com a Tonex, aqui foi onde eu gostei mais. Por quê? A Line 6, uma opinião rápida sobre Line 6. Eu tive muitas Line 6, eu acompanho esse negócio desde o começo. Desde o podzinho feijão, que tinha GT2 da Sansamp, podzinho feijão. Ela sempre teve algumas características. Ela era boa de drive, mas ela comia graves e tinha agudinhos irritantes, tá? Quando saiu a Helix, há uns 6, 7 anos atrás, mais talvez mais, eu comprei uma, tá? A LT, se não me engano, pedaleirona, Helix. Eu tive dificuldade porque estava melhorado, mas ainda era um pouquinho artificial, eram as primeiras, não tinha atualização, não tinha nada. Essa daqui, os efeitos, pedais, compressores, reverbs, eu acho tudo excelente, tá, gente? Assim, profissional, equipamento profissional. Em relação aos IRs, aos amplificadores da HX, comparando com o da Tonex, se você tiver paciência, você vai ter bons resultados, mas ele ainda tem aquele agudinho mais ou menos, um pouquinho. Então você consegue coisa boa, tá, gente? A Tonex me parece ser um som mais sequinho. Tudo bem? Se tiver paciência, equalizador, baixar um IR legal, você vai conseguir coisa boa também. Eu fui assim no bate-pronto, os que eu tinha baixado aqui na Tonex com os amplificadores da HX. Eu preferi Tonex. Tudo bem? Não quer dizer que sejam ruins, tem que dar mais trabalho. De cara, se você pegar os amplificadores ali, vai ter às vezes uma frequenciazinha mais chatinha. Mas o que eu posso dizer também em relação a essa combinação? O som veio gordo, veio definido. Tá? Eu estou usando aqui, essa distorção específica é uma distorção high gain. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que tá os sons dessa combinação aqui, desse board. Tá? Mais uma desculpa, só uma coisa. Essa monte de fio aqui, o que está acontecendo? Ó, a HX, ela tem um cabinho mais gordinho de fonte. Então eu tenho que usar duas fontes. Eu tenho que usar a fonte original da HX. E como aqui eu estou usando só a Tonex, estou usando a fonte original da Tonex. Então eu tenho um bagzinho tranquilo que eu uso para carregar o pedalboard, mas eu estou precisando também de uma mochila. Mas a verdade é que eu sempre já estava usando mochila. Por causa de, às vezes você vai ter que levar um tablet, você vai ter que levar uma extensão. Eu tenho um bag maior que eu colocava tudo lá dentro e aí você fica pesado carregando. Então, esse aspecto de você entrar num avião, num ônibus, num carro, é pequenininho, uma mochilinha com as fontes, extensões, P10, o seu tablet e tal, correia e a guitarrinha seca, é bom de carregar, tranquilo. Vamos ver os timbres agora? Bom, então pessoal, vamos ver aqui o primeiro timbre, é um clean. Tá bom? Então todos os timbres que eu vou testar, Clean, Crunch, Drive, o meu compressor vai estar ligado. Então, ó. Vamos jogar um delay e um reverb junto? Tá? Então, ó. Tube Screamer junto? Certo?
booster. Então olha só, o que eu gostei disso? Eu gosto de ter essas opções, por isso que eu não salvo bancos, eu gosto de fazer as combinações. As músicas que eu toco, os repertórios. Uma vez eu fiz um tributo J Quest, onde eu precisei salvar, cada música era muito efeito. Mas aqui, a minha ideia é resolver tudo com 2 pisadas. Seja para sair do clean pro crunch, né? Para vocês verem aqui o alto A. Ó, se eu seguro aqui, ó, eu tenho o afinador com mute. Tá razoavelmente afinado, eu vou deixar quieto. Vou apertar um pouquinho só. Então, crunch. Desculpa aqui que apertou. Então, para tocar nessa onda também, tipo, de igreja, worship, né, ó. Posso colocar tanto um booster e posso colocar um tube screamer também. Ele vai ficar quase que um... Então são muitas combinações e elas funcionam. Vocês perceberam que eu não uso muito efeito. Eu tô usando tube screamer e um booster que tem funções parecidas, porque ambos dão um volume a mais. O booster um pouco mais ainda. O legal é que esse booster você pode colocar, você vai colocar ele com drive, se vai colocar com brilho. Eu coloquei ele só para dar um up, com um brilhinho mesmo, porque ele sem brilho estava comendo brilho. Mas são opções, se eu quiser um clean, em algum momento eu achar que está faltando um volume, alguma coisa, eu piso nele. Mas eu já salvo meus bancos clean, crunch e LED com volumes cada hora um pouquinho maior do que o outro. O LED vai aparecer um pouco mais, mas no gráfico... Vamos ver. Dá até pra ver lá, entendeu? Começou a dar um runzinho. O gráfico dele não sobe tanto, eu fico atento com isso, porque o que acontece? Quando você vai montar esse esquema todo aqui, você tem que prestar atenção muito no sinal de entrada e sinal de saída. Por quê? Eu coloquei o input aqui. Quando ele saiu no send e entrou na Tonex, estava com muito volume. Eu precisei baixar uns 6 dBs de saída do send para entrar aqui. Aqui estava distorcendo tudo. Tem um vídeo do meu camarada Magnus que ele não gostou de usar o send return da HX. Não sei se é por isso, vou falar com ele. Mas esse que é o grande lance. Então eu fico bastante atento para durante uma apresentação você mais ou menos manter aquele volume. Você vai vir aqui na hora do solo um pouquinho e depois baixa. Porque várias razões. Primeiro, você vai estragar a música se você tiver um volume muito alto ou muito baixo. Normalmente, outra coisa de uma maneira mais simples. Você vai tocar num lugar, você colocou um volume muito alto,
O cara da mesa de som vai baixar o seu volume e ele não vai voltar. Entendeu? Então você tem que ter essa sabedoria de volume. Mesmo porque quando a entrada é muito alta, você dificilmente você consegue um som clean bonito, tá? Eu tenho uma Les Paul aí que eu lutei muito com isso. Coloquei captadores com menos ganho. Agora, o legal desses equipamentos aqui é que você consegue regular o sinal do input. Se a sua guitarra está empurrando demais, você vai lá e abaixa um pouquinho lá, tá? Isso que eu montei aqui vai funcionar para extrato e para tele. Eu já percebi que para as guitarras mais gordas eu teria que salvar um outro grave médio agudo, um outro clean crunch drive com umas regulagenzinhas. Mas eu tô gostando bastante disso daqui. Então, ó, vamos ver aqui com um delay reverb. Ou seja, aquela introdução do vídeo de hoje eu estava usando o delay reverb. Eu coloco o delay reverb juntos, outra dica. Ah, mas às vezes eu quero só um delay para o solo, às vezes eu quero só um reverb para ambiência. Cara, o que eu estou usando ali? Eu coloco menos delay para ele morrer em 3, 4 pingos assim, tan, 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 tan. E eu coloco um reverb um pouco mais forte. Então ele vai funcionar para solo, ele vai funcionar para fazer aquela base que eu estava fazendo agorinha, dos acordes, meio worship, porque eu não quero ficar sapateando no negócio todo. Eu quero fazer um... Quando eu tiro isso daqui para fazer base de rock, eu tiro, né? Eu vou fazer um... O Tonex, ele é bem mais duro o botão, gente. Vou fazer uma basezinha de rock, sequinha. Deixa tudo sequinho, posso até colocar um tube screamer ainda. E na hora de eu fazer um solo ou fazer alguma coisa, eu não quero ficar pisando em 2 botões ou não sei o que lá. Eu quero uma certa praticidade. Porque se você ficar muito preocupado com o que você vai pisar, você se desconcentra, você se desconecta. Pra mim, é isso aqui. Raramente eu vou pisar naquele auto filter para fazer uma brincadeira. E assim, mesmo o booster e o tube screamer, eles são opções. Eu vou ficar aqui nos meus clean crunch drive e o reverb delay. Isso é muito importante. Porque eu já estou mexendo com isso há muito tempo. Às vezes esses efeitos todos, se o seu trabalho exige, ok. Às vezes é interessante. Eu estou vendo a galera aí investindo nisso. A HX tem bons efeitos. Eu não sou um fã de coros, mas ela tem coros bonitos. Tem uns trêmulos bonitos. Então, excelente equipamento, tá, galera? Em termos de custo-benefício, portabilidade, fantástico. Assim, é uma ferramenta de trabalho, tá? E a Tonex, depois de muito trabalho, eu consegui esses timbres que estão me agradando hoje. Eu fiz algumas gravações, não é tão simples a Tonex para você conseguir o seu timbre. É aquela coisa da foto, né? O IR. Então você vai mexer com grave, médio, agudo, vai dar um probleminha. Ela não vai responder dessa forma. Aonde que eu consegui melhorar isso? Com o compressor. Então, o que eu quero dizer? O compressor, além dele dar um pouco mais de corpo, você tem... Eu não estou usando o equalizador aqui, mas eu já fiz um outro teste. De repente, como você não tem grave, médio, agudo no amplificador, tem, mas é mais ou menos de usar, quem tiver interesse de saber disso, por quê? Você baixa um IR, ele é uma foto, ele captura o som do amplificador do jeito que ele estava ali, com aquele grave, médio, agudo. Então, quando você mexe, ele não baixou o sistema todo de como funciona o amplificador, tá? Então ele vai um pouquinho, tá? Um pouquinho de drive, ele mexe e tal, mas ele é meio engessado nisso daí. Então eu já tentei pegar uns sons que já estavam mais ou menos no jeito e para me adequar eu usei o compressor aqui de um jeito que eu gosto, tá? Os drives também podem ter essa função. E você tem o equalizador ainda para se ajustar a sua guitarra. Você está usando uma guitarra de jazz, uma guitarra que é uma Les Paul.
se ligar nos inputs, no sinal e no equalizador de saída. Então é isso, galera. Esse é um vídeo que é muita informação, eu quis ser objetivo. Eu acho que para quem trabalha com música profissional, não é a coisa mais cara do mundo você ter um equipamento desse assim. Ele é caro, tudo é caro no Brasil, né, gente? Mas assim, os Kempers tá 10, a Quad, eu tive a Quad, já tive um probleminha, um equipamento excelente. E assim, aqui você vai ter muita coisa e tem que gastar um tempinho. Eu agora que montei, pretendo usar um pouco, testar ao vivo, vou tocar esse final de semana e vou ter um resultado melhor da apresentação ao vivo. Quando você vai ter uma opinião sobre um equipamento que você está mexendo, aqui eu estou com um par de monitor, eu consigo algo que seja balanceado em termos de grave, médios, agudos, essa questão dos inputs, do chiado, tudo isso é legal. Mas no ao vivo é diferente. Você tem como que aquele som responde com outros instrumentos, como que ele responde dentro de uma acústica, né? Você vai estar se escutando mais alto, eventualmente, com outros amplificadores que eu... Quando eu estou usando isso daqui, eu estou usando o retorno, eu não uso amplificador, certo? Eu uso um retorno de... São dois retornos, um retorno de palco que eu escuto todo mundo e um outro retorno que eu coloco do meu lado como se fosse um ampli, que é um som não tão alto. Né? É um som de palco, como se fosse o meu cubo. Eu sinto falta disso. Principalmente para tocar com banda. Se eu fosse tocar um som de boa, voz e violão, com piano, eu nem levaria esse segundo retorno. Eu ficaria só com o som plugado na mesa. Se eu estiver me escutando, tá tudo bem. Eu não gosto de fone de ouvido, tá? Então é isso. Tá bom, gente? Então, mais algum detalhe? Acho que é isso, né? Falei das medidas, das entradas. Fechou. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like.